Olá pessoal, eu sou Vana Oliveira e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando a você todo o passo a passo dessa linda bolsa. Olha que detalhe! Então, fica comigo até o final para você ver todo o passo a passo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e deixar aquele joinha. Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar utilizando fio de malha Amorino. Ela é a da cor azul royal. Vou utilizar também duas argolas articuladas. A nossa alça vai ser em couro. E vou utilizar também a agulha número 6. Eu vou estar também utilizando essa linha, ela é verde olívia. Ela também é 26 milímetros. Eu também vou utilizar esse fecho. Pessoal, vamos começar a nossa videoaula. Para iniciarmos, iremos dar a nossa laçada inicial. Então, aqui você já faz com sua mão mesmo e faz a laçada. E aqui iremos fazer 15 correntinhas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui iremos fazer 15 correntinhas. Fiz minhas 15 correntinhas e agora você vai fazer mais uma corrente. Deixa o fio mais frouxo, tá vendo? Mais folgadinho. E aqui você vai fazer essa corrente, ela mais folgadinha, tá vendo? Deixa ela mais folgadinha. E agora, você vai trabalhar na parte de trás das correntes. Essa é a parte da frente, que tem o Vzinho. Iremos trabalhar na parte de trás, onde tem esses nozinhos, olha. Então, você vai pular esse primeiro e vai fazer no segundo ponto baixo. E aqui, por todo o seu nozinho atrás do Vzinho, você vai trabalhar pontos baixos. Então, aqui vai totalizar 14 pontos baixos. Pessoal, fiz 14 pontos baixos aqui na lateral. Essa daqui você não conta, porque aqui é onde iremos fazer a nossa virada, certo? Então, aqui tem 14 pontos baixos. E nessa daqui, que é a 15, iremos fazer a virada. Então, aqui você não vai trabalhar mais no nozinho, e sim à frente. Então, você vai introduzir a agulha aqui na frente e vai fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Então, aqui ficou a nossa virada da nossa bolsa. E aqui você já vai trazendo o fio e já vai arrematando juntamente com as que você irá fazer. E aqui vamos continuar fazendo ponto baixo por toda a lateral, totalizando 14 pontos baixos. E agora, você vai trabalhar nas alcinhas que formam o Vzinho. Então, você pode pegar dentro do Vzinho, introduzir a agulha e começar a fazer seus pontos baixos. E aí, você vai fazendo até chegar ao finalzinho, deixando essa que é onde iremos fazer a nossa virada. Então, fiz meus 14 e agora iremos fazer a nossa virada. A nossa virada irá ser entre esses dois pontos, olha. Então, você vai introduzir a agulha aqui dentro. E aqui você vai fazer 4 pontos baixos. Já vou fazendo 2.
3, 4. Então, aqui totalizou 4 pontos baixos. E agora, vamos fazer o nosso fechamento. Então, aqui você vai puxar o fio, e esse é o nosso primeiro ponto, certo? Você vai introduzir sua agulha nesse daqui, ó, nesse segundo ponto. Vai trazer a linha pra trás. E agora, você vai introduzir a agulha aqui dentro, olha, aqui dentro. Vai pegar o fio que você deixou pra trás, puxa, pra ficar organizado. Pega o fio do novelo, puxa pra frente, dá altura e faz o primeiro ponto. E aqui iremos fazer 14 pontos na lateral, da mesma forma. Pontos baixos por toda a lateral. Então, aqui já foi o primeiro, o segundo, e aqui vai totalizar 14 pontos baixos. Pessoal, ó, pessoal, fiz, né, meus 14 pontos baixos, e agora iremos fazer a nossa quina. Então, em cada ponto de base, você vai fazer 2 pontos. Então, aqui vai totalizar 8 pontos baixos, porque em cada uma que foi feito 4, você vai fazer 2 em cima de cada um. Então, vai totalizar 8 pontos nessa virada. Então, 2 pontos. Então, totalizou 8, né? 2, 4, 6, 8. E agora, iremos fazer a nossa lateral com 14 pontos baixos. Sempre pegando em cima dele e fazendo ponto baixo. E assim, você vai fazendo até chegar ao final. Ó, pessoal, fiz minhas 14 e agora vamos fazer da mesma forma do anterior. 2 pontos baixos para cada ponto de base. Então, 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos. Ó, pessoal, caso você queira a sua base maior, nessa virada, ao invés de você fazer 2 pontos por cada ponto de base, você faz 2 pontos, pula 1, 2 pontos, pula 1. Caso você queira que a sua bolsa fique com a base maior, mas querendo ficar desse tamanho, faz dessa forma, base, na ponto de base, 2 pontos baixos. Então, aqui, você faz da mesma forma, dá aquela altura, introduz a agulha, esse é o primeiro ponto, no próximo, você introduz a agulha, puxa ele pra trás, que agora já iremos fazer a subida da nossa bolsa. Preste atenção, pessoal. Aqui tem 2 alcinhas, olha, tá vendo? Então, você vai introduzir a agulha aqui dentro, vai pegar o fio que você deixou, dá sempre aquela puxadinha pra ficar certinho. Puxa, dá altura e faz o primeiro ponto. No seguinte, você vai pegar sempre a alcinha de trás. Tem 2 alcinhas, olha, tem essa e tem essa daqui. Então, você vai introduzir sua agulha dentro dessa, pegando com, tá vendo? Tipo um nozinho que tem atrás. Então, aqui você vai pegar e fazer pontos baixos. No seguinte, a mesma forma, introduzir sua agulha no Vzinho, na parte de trás, pega o nozinho que tem aqui, puxa e faz ponto baixo. Então, vai ser dessa forma até chegar ao final. Essa carreira, pessoal, não tem aumento, certo? Então, vai ser ponto sobre ponto.
que já é a subida da nossa bolsa. Então, você pode fazer dessa forma que iremos chegar no final juntas. Fiz minhas carreiras todas em ponto baixo e agora vamos fazer o fechamento e já começar o nosso ponto. Então, você sempre dá altura, né? Introduzir sua agulha, ó, esse é o primeiro ponto. Pessoal, nunca se esqueça, esse é o primeiro ponto. Você não pode introduzir sua agulha aqui, que sua bolsa vai ficar torta. Então, você vai introduzir sua agulha no ponto, no próximo ponto, sempre puxando o fio para trás. E agora, você vai introduzir a agulha aqui dentro, ó, tá vendo? Aqui dentro, vai pegar o fio, vai puxar, sempre puxando para ele ficar certinho. E aqui, você vai dar a altura e fazer o seu primeiro ponto. Olha, o ponto seguinte é dessa forma. Esse é o ponto. Então, você vai pegar no próximo ponto, na parte de baixo do ponto, olha, aqui embaixo, você vai introduzir sua agulha, vai puxar o fio e trazer pra frente e dar altura. No ponto seguinte, vai ser ponto baixo. Então, você vai fazer ponto baixo normal. No próximo, você vai introduzir a agulha no centro do ponto anterior, vai buscar o fio do novelo, trazer para frente, dar altura e fazer o ponto. No próximo, ponto baixo. No seguinte, da mesma forma. Então, esse daqui, ó, pessoal, uma coisa muito importante, ó, esse corresponde a esse ponto, certo? Então, você vai introduzir sua agulha no próximo e vai buscar o fio e fazer o ponto baixo alongado. No seguinte, ponto baixo, olha como ele fica. Então, você vai introduzir a agulha no próximo, olha, nunca esqueça, esse é o primeiro ponto que você fez o ponto baixo, vai ser no seguinte que você vai introduzir a agulha, fazer o ponto alongado e fechar. E assim você vai fazer toda a sua carreira. Ponto baixo e ponto alongado. Sempre, nunca se esqueça, pegando do ponto baixo, embaixo do ponto baixo. Então, o próximo é ponto baixo. E no seguinte, ponto baixo alongado. E assim você pode fazer por toda a sua estrutura até chegar ao final da carreira. Ó, pessoal, agora deixei o último ponto para fazer com vocês, que é o ponto alongado. Então, no próximo, ó, eu já vou introduzir minha agulha e vou fazer o ponto alongado. Então, se você fazer dessa forma, ele sempre vai ficar, tá vendo? Um encontrando o outro, o ponto alongado encontrando um ponto baixo. Então, aqui você vai subir para dar altura, deixando o ponto baixo, introduzindo a agulha no próximo ponto, puxa para trás, e aqui você vai introduzir a agulha aqui dentro, olha, pega o fio que tá aqui, dá aquela apertadinha, puxa o fio do novelo, faz o primeiro ponto. Ó, pessoal, agora iremos trabalhar da seguinte forma. Você vai pegar aqui, ó, presta atenção que tem duas alcinhas, olha. Naquele ponto alongado que nós fizemos, tem duas alcinhas, tá vendo? Então, você vai pegar a agulha, introduzir em uma das alcinhas, tá vendo? Coloca dentro da alcinha, pegar a outra da alcinha também, ó. Pegou um de um lado, outro de outro, tá vendo? Pega o fio do novelo, puxa entre as duas, sobe e faz um ponto baixo. Tá vendo? Dessa forma. Agora, dentro, e aqui era o Vzinho, entenderam? Aqui era o Vzinho. Então, aqui dentro, você vai fazer um ponto baixo. Olha. Esse próximo ponto, que é entre
um ponto alongado e outro, você não vai fazer. E aqui você já vai pegar uma alcinha de um lado, a alcinha do outro, puxa o fio do novelo entre os dois, dá altura e fecha dessa forma. No próximo, ó, aqui é dentro do Vzinho, você vai trabalhar dentro do Vzinho. Esse que fica depois do V, depois do ponto alongado, você não trabalha. Então, dentro do Vzinho, você vai fazer pontos baixos. Agora, você vai pegar uma alcinha de um lado, a alcinha de outro, puxar o fio entre eles e fazer o ponto baixo. Tá vendo como está ficando? Então, aqui é dentro do Vzinho, você vai trabalhar. Porque quando você puxa de um lado, puxa de outro, ele abre. Então, você tem que trabalhar aqui dentro. Então, você vai pegar a alcinha desse lado, a alcinha de outro, tá vendo? Ele tá fechado, mas quando você pega a alcinha, ele abre. Então, você passa entre eles, dá altura e fecha. Ó, pessoal, para sua bolsa ficar bem estruturada, você não faz os pontos muito apertado. Pode fazer mais folgadinho. Quando você for puxar de um lado para o outro, ele vai ficar certinho. Então, aqui dentro do Vzinho, você vai trabalhar. Tá vendo? Agora, aqui da mesma forma, você vai pegar a alcinha de um lado, a alcinha de outro, vai puxar o fio do novelo, fechar e fazer um ponto baixo. Dentro do Vzinho, você vai trabalhar. Sempre quando você tiver dúvida, observe, olha, meu Vzinho tá aqui, ó. Então, tá vendo? Aqui tá meu Vzinho, então, aqui dentro eu vou trabalhar. Mas não antes do Vzinho e depois do Vzinho, não, só dentro do Vzinho. Então, você vai pegar a alcinha, a outra alcinha, puxa o fio do novelo, dá altura e faz o ponto baixo. Da mesma forma, dentro do Vzinho, você vai trabalhar. Então, você vai pegar uma alcinha de um lado, alcinha de outro, puxar, dar altura e fazer. Então, assim, você pode ir fazendo até chegar ao final, certo? Ó, pessoal, fiz a minha carreira e eu deixei o último aqui para fazer com vocês. Então, você vai pegar a alcinha de um lado, a alcinha de outro, vai fechar, dar altura e fazer um ponto baixo. E agora, já iremos fazer o nosso fechamento, sempre deixando alongado. Então, aqui, ó, aqui é o ponto, então, você vai introduzir sua agulha aqui dentro, vai pegar o fio, levar para trás, né? E aqui, você vai introduzir a agulha aqui dentro, bota o fio no novelo, pega o fio do novelo para frente e faz o primeiro ponto baixo. Ó, pessoal, agora iremos fazer ponto alongado. O ponto alongado vai ser aqui dentro desses Vzinhos, ó. Em cada Vzinho, você vai colocar a agulha, puxar o fio do novelo, faz a altura e fecha. No próximo, você vai fazer ponto baixo. Tá vendo? Dentro do Vzinho, você vai puxar, fazer o alongado e fazer o ponto baixo. No próximo, ponto baixo. Sempre dentro do Vzinho, você vai puxar e dar altura e fazer o seu ponto alongado, fazendo dessa forma. Então, aqui vai ser ponto baixo. No próximo, embaixo, você vai puxar e fazer ponto alongado. Então, vai ser quase da mesma forma que a gente fez na primeira carreira. Vou fazendo e volto com vocês. Fiz as minhas carreiras e vou deixar a última para fazer com vocês, que é o ponto alongado. Então, aqui eu vou introduzir minha agulha, puxar para frente
e fazer o meu ponto alongado, tá vendo? Agora, eu vou fazer o meu fechamento, sempre deixando a altura, deixando o ponto, colocando aqui atrás, puxo o fio do novelo, e aqui eu já vou fazer o meu ponto. Olha, colocando a agulha, sempre você fecha para ele ficar certinho. Puxa, faz o ponto baixo. Agora, iremos fazer da mesma forma que fizemos no anterior. Puxar a alcinha de um lado, a alcinha do outro, puxar o fio do novelo entre eles, dar altura e fazer o ponto baixo. Dentro do vizinho, iremos trabalhar, como na carreira anterior. Vai fazer o ponto baixo. Agora, você vai pegar novamente a alcinha de um lado, a alcinha de outro, vai subir e fazer o ponto baixo. Dentro do vizinho, você trabalha, no outro, você ignora. Então, você aqui só vai pegar as alcinhas de um lado e a alcinha de outro. Ó, pessoal, você vai fazendo até chegar à troca de linha. Aí, você vai fazendo de acordo com o tamanho que você desejar. Fazendo vai ser o ponto alongado, e o outro vai ser o ponto que você vai puxar as duas alcinhas para fazer o ponto, certo? Então, você vai fazendo até onde você achar que é o suficiente aqui, e volto para dizer quantas carreiras eu fiz. Mas aí, você vai fazendo de acordo com o tamanho que você desejar. E também, caso você não queira fazer de duas cores, pode ir fazendo do tamanho que você achar que é o suficiente. Ó, pessoal, a troca da linha do verde pro azul é a mesma forma do azul pro verde. Então, só seguir o passo a passo. O fechamento para começar a próxima carreira. Então, aqui eu já cortei a minha linha. Vou fazer como eu fiz na anterior. Vou puxar. E aqui eu vou fazer o meu fechamento. Então, vou colocar a agulha aqui, ó, de trás pra frente, puxar o fio para trás, aqui eu vou agitar, e vou introduzir a agulha aqui dentro, ó. Aqui dentro, vou puxar o fio para trás. E aqui eu já fiz o meu fechamento. E vou arrematar a minha linha. E aqui você vai arrematando, puxando. Vou continuar, pessoal, com a linha azul. Então, eu vou pegar, introduzir minha agulha aqui dentro, ó. Vou puxar e vou fazer o primeiro ponto. Dá uma puxada aqui pra ela ficar certinho. Que vocês também arrematam essa linha que fica aqui atrás. Então, aqui eu já vou fazer as outras carreiras. É o próximo ponto alto, dou altura, né? Ponto, próximo ponto baixo, no próximo ponto baixo alongado, no próximo ponto baixo, no próximo ponto baixo alongado. E assim eu vou fazer mais 3 carreiras. Ó, pessoal, finalizei aqui, fiz mais 2 carreiras no azul. Agora, eu vou fazer o fechamento, como nas demais.
Introduzo a agulha, puxo. E agora, nessa carreira, iremos fazer ponto baixíssimo até chegar ao final, olha. Então, aqui você vai fazendo ponto baixíssimo. E assim você vai fazendo 3 fileiras de ponto baixíssimo. Toda dessa mesma forma. O ponto baixíssimo, pessoal, não precisa você chegar aqui no final e fazer o arremate. Você pode continuar fazendo ponto baixíssimo, rodando 3 vezes dessa mesma forma. Então, pode continuar até fazer 3 carreiras. Todas assim, de ponto baixíssimo. Ó, pessoal, como eu tinha dito pra vocês aqui, ó, tá vendo? Cheguei aqui no final, mas aqui você pode continuar, ó, sempre pegando a alcinha de trás nessa rodada, certo? Aí, aqui você vai e passa, ó. Pega essa daqui, tá vendo? Tem 2 vezinhos, então, você pega a alça de trás e continue, ó. Tá vendo? E aqui você vai dando continuidade, sempre assim. Na segunda carreira, pegando a alcinha de trás. Na terceira também, sempre pegando a alcinha de trás. E aí, você pode fazer mais 2 carreiras para totalizar 3 dessa forma. Ó, pessoal, finalizei a minha bolsa e coloquei esse feixe. Eu costurei ele, tá vendo? Com o fio de nylon, que é esse aqui, ó. E com a agulha de costura normal. Ele é muito fácil de colocar, é só costurar com o fio de nylon. Ou se você preferir também usar o fio de malha também, pode fazer também. Então, já coloquei minha argola articulada, fiz, tá vendo? Um detalhe aqui. E agora, eu vou colocar a outra, que é muito fácil. O negócio só é abrir a articulação dela e colocar. Então, aqui, pessoal, foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no meu canal, deixar aquele like que fortalece muito.